Fala galera, hoje agora a gente vai falar um pouquinho então sobre produtos notáveis, né? É, e a gente vai evoluindo conforme, né, nós estamos falando aí, então em relação a essas coisas. Mais pra frente um pouquinho a gente vai falar então sobre a parte já de funções, né? Então é bom entender o que são produtos notáveis. E eu já vou começar, né, falando uma coisa aqui. Sempre quando a gente for fazer alguma equação, então tem ordem para fazer as coisas, tá? Então, se eu tiver uma expressão muito grande, né, uma expressão numérica ou uma expressão algébrica, então eu tenho ordem para colocar essas coisas. Então, vocês devem lembrar, né, de quando vocês eram menores que a relação que vocês tinham então era essa aqui. Então, sempre você começa de dentro, né, então para fora, tudo bem? Então, sempre parênteses, colchetes e chaves, tá? Então, essa aqui é a primeira relação que nós temos. É, sempre que a gente for fazer, então, a gente começa falando sobre raízes, né? Potências, tudo bem? Então, essas coisas são as que a gente resolve primeiro, tá? Então, raízes, potência, então esse tipo de operação são as que nós vamos fazer primeiro. Depois a gente vem para multiplicação e divisão, né? E por último, então, soma e subtração. Não pode esquecer, tá? Essa ordem, porque se você esquecer, por consequência, né, vai dar errado aí o que vocês vão fazer, tudo bem? No final da aula aqui eu vou tentar colocar uma expressão, então a gente tenta resolver, né, para ver qual que é a ordem aí que a gente deve colocar, beleza? Só para lembrar isso aqui, tá? Então, vamos falar então um pouquinho de produtos notáveis. Então, a gente não consegue falar de produtos notáveis sem falar, então, né, um pouquinho sobre a relação dos polinômios. Sempre que a gente tem, então, o produto de um coeficiente por uma variável, então o coeficiente seria um número, tá? Por exemplo, ó, 3 vezes x. Então, isso aqui é um coeficiente, né? Então, aqui, coeficiente. Isso aqui é uma variável. Então, produto entre essas duas coisas aqui, né? Então, nós temos um monômio, certo? Então, o monômio nada mais é, né, do que a relação, então, do produto de um coeficiente e uma variável. Então, como só tem um, né, a gente chama de monômio, certo? Então, se a gente tiver uma soma de dois monômios, né, por exemplo, aqui, quando a gente tem 4x ao quadrado mais 2y, né, por exemplo, isso aqui é um binômio, tá? Então, bi vem de 2, né? Mono de 1, tá? Então, binômio, 2, então é a junção de dois monômios, ok? A gente pode colocar um outro exemplo aqui, por exemplo, 5x ao cubo y menos 3ab, né? Então, isso aqui é um monômio, isso é um monômio, junção de 2, então dá um binômio, ok? Se a gente tiver 3, então um trinômio, né? Então, sei lá, 5xy é, 4y mais 5x, tá? Então, isso aqui seria um trinômio, né? Tri vem de 3. E se a gente tiver mais do que 3, então nós temos um polinômio, né? Um exemplo aqui, então, x ao cubo menos 6x quadrado y mais 7xy quadrado e menos 8y ao cubo, tá? Então aqui é um polinômio, né? Poli vem de muitos, então são muitos termos, tá? Então, nômio aqui são os termos, né, que são colocados, tá? Então, monômio, binômio, trinômio e polinômio, então, para mais do que 3 termos, tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações que nós adquirimos, né? Então, com algumas
colocações em relação a esse tipo de coisa, em relação aos polinômios, tá? A primeira, então, que a gente vai ver, então, é a distributiva, tá? O que é distributiva, né? É quando eu tenho, por exemplo, essa relação aqui. Então, eu tenho um termo fora e dois termos dentro, né? Então, o que é distributivo? É o que a gente chama, né? Eu não sei como vocês aprenderam, mas tem gente que aprendeu como distributiva mesmo e tem gente que aprendeu como chuveirinho, tá? Então, é o chuveirinho lá que a gente faz. Então, é esse vezes esse, então a x, e esse vezes esse, então, respeitando o sinal aqui, né? A y. Tudo bem? Então, essa relação é o que a gente chama de distributiva. Um exemplo aqui, então, seria, por exemplo, 3 vezes x mais y. Né? Então, esse vezes esse vezes esse. Então, vai dar 3x mais 3y. Tá? Então, isso aqui precisa fazer em alguns casos. Tá? Então, mais pra frente, talvez a gente faça alguns exercícios para entender um pouquinho sobre isso. Né? Mas é só para vocês entenderem que isso aqui é um fator importante aí, né, para nossas relações. Tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de distributiva, ou a multiplicação, né, de um escalar, né, por duas variáveis, tá? Então, de um coeficiente por duas variáveis, tudo bem? Aqui poderia ser uma variável também, podia ser x, né, ia dar x ao quadrado, xy, tá? Mas é sempre um termo multiplicado aí por uma soma, ok? Ou por uma subtração, né? Poderia ser assim, 3x menos y, tá? Então vai dar 3x menos 3y, tudo bem? Então isso aqui também é válido. O próximo que a gente vai falar então vai ser produto da soma de dois termos pela diferença, né? O que é isso aqui? É o a mais b que multiplica o a menos b. Então, é o produto, né, da soma pela diferença, tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer a distributiva, então, esse por esse por esse. Então, acompanhe aí essa parte vermelha, né? A vezes a vai dar ao quadrado. A vezes menos b vai dar menos ab. Agora vamos para a parte azul, né, que é a parte do b aqui, ok? Então, b vezes a, então vai dar mais ab. E menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, né? B vezes b, b ao quadrado. Então, menos b ao quadrado. Aqui dá para entender que se eu tenho e devo, né? Então eu não tenho nada, eu corto, tudo bem? Então, o resultado disso aqui vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa relação aqui a gente usa bastante, tá? Bastante mesmo em álgebra. Então, mais pra frente vai aparecer alguns termos, né, relacionados com isso aqui, e isso aqui é bem utilizado. Tudo bem? Então, isso aqui é o produto da soma de dois termos pela diferença, né? Produto da soma de dois termos pela diferença, ok? Então, vai dar isso aqui. A gente tem o quadrado da soma, né? O que é o quadrado da soma? É o a mais b ao quadrado. Tem gente que já decorou isso aqui, né? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Mas basicamente é você dividir isso aqui em dois termos. Então é a mais b vezes a mais b. Para quem não consegue decorar as coisas, né? Então seria isso aqui. Então vamos fazer o vermelho primeiro. A vezes a ao quadrado. A vezes b, então mais ab. E agora vamos para o azul, né? Esse por esse por esse. A vezes b, então vai dar mais AB. E b vezes b, então vai dar mais b ao quadrado. Vocês estão vendo que esses dois termos aqui, eles são iguais, né? Então, no final, a gente vai ter a ao quadrado. Então, eu tenho dois termos desse, então 2ab mais b ao quadrado. Ok? Então, essa aqui também é uma relação muito utilizada, né, em matemática. Tudo bem? Então, quadrado da soma, assim como o quadrado da diferença, né? O que é o quadrado da diferença? É o a menos b
ao quadrado. Então aqui é a mesma coisa que isso aqui. É a menos b que multiplica a menos b. Vamos ver como que vai ficar? Então, primeiro a aqui, distributiva, né? Então, a vezes a ao quadrado. Lembrando que é positivo, positivo dá positivo, tá? Positivo com negativo vai dar negativo. Então, a vezes b, ab. Vamos para o azul. Esse por esse por esse. Menos com menos, menos com mais, dá menos. Então, b vezes a, ab de novo. E menos com menos vai dar mais. Então, b vezes b, b ao quadrado. Vejam que, de novo, né, esses dois são iguais. Então, vai dar a ao quadrado, menos com menos, né, menos ab com menos ab, então vai dar menos 2ab. E mais b ao quadrado. Essa aqui também é uma relação bastante utilizada aí, né, que é o quadrado da diferença. Tudo bem? Agora a gente vai entrar em algumas que a gente não usa muito, né, mas é importante saber, tá? Então, o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, vamos lá. Então, eu até vou escrever aqui, ó. É o cubo da soma. Talvez você aí que esteja assistindo nunca tenha utilizado, mas, né, nós vamos fazer aqui porque ele vai ser importantinho aí para nós, tá? Eu vou fazer, então, ele de duas formas, tá? Porque, aliás, ele vai aparecer de duas formas aqui, porque as duas formas são importantes para a gente poder enxergar algumas coisas. O primeiro, então, vai ser a mais b ao cubo, tá? Então, eu posso separar isso aqui em a mais b ao quadrado vezes a mais b. Tá, por que eu separei assim? Porque eu preciso enxergar isso aqui primeiro, tá? Esse a mais b ali a gente já fez em cima, né? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Tá? Para quem não lembra, então volta um pouquinho o vídeo ali que tem na resolução disso aqui, que eu já fiz ali, que é o quadrado da soma. Certo? Vezes a mais b. Essa representação que está aqui, né, ela é uma representação importante, tá? Em alguns casos de álgebra, quando a gente tem que fazer algum tipo de manipulação algébrica. Então, é importante você enxergar que essa multiplicação é a mesma que está aqui. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer, né, para o caso aí que é quando a gente abre ele por completo. Tá? Então, é esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Tudo bem? Então, acompanha o vermelhinho aí primeiro. A vezes a quadrado vai dar a ao cubo, tá? Então, a ao cubo aqui. Esse vezes esse, então vai dar mais duas vezes a vezes a vai dar a ao quadrado b, né? E mais a vezes b quadrado, então vai dar a vezes b quadrado mesmo. Tudo bem? Então, primeira parte aqui feita. Agora a gente vai para azul, né? É esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Então, vai dar mais b vezes a quadrado, então vai dar a ao quadrado b. B vezes AB, né? Então vai dar mais 2ab ao quadrado. E mais b vezes b quadrado, b ao cubo. Agora, tudo que for igual eu preciso juntar, né? Então vamos ver o que tem de igual aqui. Tudo bem? Então, a quadrado com b tem aqui e tem aqui. E ab quadrado tem aqui e tem aqui, então eu preciso somar. Então vamos para a expressão final. Vai ser a ao cubo. Então 2a quadrado b, então eu tenho 3, né? Então mais 3a quadrado b. Porque se eu tenho 2 aqui e 1 aqui, então vai dar 3. A mesma coisa acontece para ab quadrado. Então vai dar mais 3ab quadrado. E mais b ao cubo. Então, essa aqui é a expressão totalmente aberta, tá? Ela é importante, mas eu acho que o mais importante é lembrar dessa parte do meio aqui. Tudo bem?
E, por fim, aqui, então, a gente vai ver o cubo da diferença, né? Então, cubo da diferença. Então, o que é o cubo da diferença? É o A menos o B ao cubo. Então, lembrando, né, isso aqui pode ser A menos B ao quadrado vezes A menos B. Isso aqui vai dar o cubo, tá? Então, se nós abrirmos isso aqui, então vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. E A menos B. Então, essa parte aqui, né, como a anterior, também é importante lembrar, tá? Porque vai ajudar bastante em algumas resoluções. Então, vamos fazer aqui a parte vermelha. Né? Agora, deixa eu colocar aqui a parte azul. Pronto. Então, vamos para a parte vermelha aqui primeiro. A vezes A quadrado vai dar ao cubo. A vezes 2AB, então vai dar menos 2A quadrado B. E esse vezes esse, então vai dar mais AB ao quadrado. Agora vamos para o azul. Então é menos, né? Então menos com mais vai dar menos. Menos A ao quadrado B, certo? Menos com menos vai dar mais. Então, menos 2AB ao quadrado. Menos com mais vai dar menos. Então, B vezes B ao quadrado vai dar B ao cubo. Ok? Então, vamos fazer, né? Então, o que tiver de igual, nós somamos ou subtraímos. Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Tá? Igualzinho o outro lá, só que um é mais, outro é menos agora, né? Então, vai dar ao cubo, isso aqui não muda. Menos 2a quadrado b com menos ab, então vai dar menos 3a quadrado b. Mais ab quadrado com mais 2ab quadrado, então vai dar mais 3ab ao quadrado. E menos b ao cubo. Então aqui está a expressão totalmente aberta, né, em relação a isso aqui. Tudo bem? Então aqui a gente viu os principais, né, então recursos aqui que a gente tem para álgebra, tá? Lembrando que tudo isso aqui que a gente viu é muito importante, tudo bem? Muito importante aí porque a gente vai usar em manipulação algébrica, né, em alguns problemas, então esse tipo de coisa. Como eu prometi, então, eu vou colocar agora, né, eu vou pausar um pouquinho, eu já volto então com uma expressão então numérica aí pra gente ver aquela sequência, né, de resolução lá, pra ver tudo certinho, beleza? A gente já volta então, até daqui a pouco. Voltando aqui então, galera, falando um pouquinho sobre a expressão numérica, né, então falando um pouquinho sobre a ordem de como resolver isso aqui. Muita gente então, né, erra, tá, esse tipo de coisa. Lembra lá que a gente tinha falado, então a gente começa resolvendo, né, pelas raízes e pelas potências e inclusive aqui pelos parênteses, tá? Mas primeiro, como tem uma potência aqui dentro, né, a gente vai resolver ela primeiro para depois resolver os parênteses, ok? Nesse caso aqui já dá para resolver, né? Então a gente vai indo pela sequência aqui. Então a primeira coisa que eu vou resolver então vai ser isso aqui, raiz de 100 vale 10 menos. Então eu vou resolver a potência, né? 2 elevado à quarta dá 16 menos 8, o resto eu vou copiando, vezes 2 menos 24, né? Então um erro muito comum é o pessoal já fazer essa subtração aqui, não pode, tá? Então tem que seguir as ordens aí. 2 elevado ao quadrado é 4, né? Menos, e aqui já dá para resolver, né? Então a gente vai resolver o primeiro parênteses. Devo 3 e tenho 2, então eu devo 1, tá? Então, primeiro parênteses aí resolvido. Então agora eu vou para todos os parênteses e para depois resolver, né, o restante. Então vamos lá. Então vai dar 10 menos 16 menos 8 vai dar 8. Vezes 2 menos 24. Reparem que eu não fiz essa subtração ainda, tá? Porque não pode.
Então, seguindo a ordem. 4, menos com menos vai dar mais, então, mais 1. Ok? Então, eu vou conseguir eliminar esse primeiro colchetes. Então, eu resolvi esse parênteses já. Falta resolver esse aqui. Então, vai dar 10. Então, eu vou resolver essa multiplicação aqui. 2 vezes 8, 16. Então, com menos, então, menos 16, menos 24, né? Então, resolvido aqui os parênteses. E aqui eu já vou resolver o colchetes, né? 4 mais 1 vai dar 5. Tudo bem? Então, eu consigo tirar esse colchetes daqui. E agora eu vou resolver esse colchetes aqui. 16 mais 24, então vai dar 30, 40, né? 40 menos 40, então vai dar 10 menos 40. Vamos fazer aqui por partes, né, para vocês enxergarem direitinho. Dividido por 5. Devo 40 e tenho 10, então eu devo 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 vai dar menos 6. Esse é o resultado, então, para essa expressão. Então vejam que eu segui uma ordem para fazer tudo isso, tudo bem? Então precisa seguir essa ordem, senão não dá certo fazer as expressões numéricas. E isso vale também para as expressões algébricas, que são aquelas que nós estávamos vendo dentro da aula. Bem, então muito cuidado aí quando vocês resolverem isso, porque isso faz toda a diferença no resultado, né, dessas questões. E tem muita coisa dentro do Facebook, né, que eles colocam algumas questões para resolver isso aqui. Tem ordem para resolver aquilo. Se você não resolver na ordem, então não dá para resolver, tá? Lembrando que se você for resolver então as expressões, é sempre da esquerda para a direita. Se tiver tipo multiplicação, divisão, né? Então, se só tiver multiplicação e divisão, no caso, então é da direita para a esquerda, tá? Então que você vai fazer as operações. Então é isso, galera. Obrigado. Se cuidem por aí. Então um abraço e tchau.